Glórias a Deus. Quem que hoje trouxe a palavra de Deus? Você trouxe? Glórias a Deus. Mas hoje você vai guardar. Nós vamos acompanhar especificamente a palavra que nós vamos colocar aqui com a tradução que eu trouxe hoje para vocês aqui no telão. Tá certo? Para melhor entendimento, eu trouxe uma tradução específica, então nós vamos prestar bastante atenção aqui. Tá certo? Feche seus olhos, irmão, e o Senhor Jesus repreende onde tivesse tudo aquilo que tem impedido o teu trabalhar nesta manhãzinha. E que a tua presença esteja neste lugar para dar a direção de como essa pessoa pode vencer, como é que ela pode conquistar o impossível pela fé. Dê, Senhor, a direção, Pai, de como essa pessoa ela deve agir para estar no centro da tua vontade. Toma, Senhor, a frente de tudo. É o que nós pedimos. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Glórias a Deus. Bom, hoje, nesse Conquistando o Possível com Fé, Deus vai trazer uma mensagem muito forte ao seu coração, amém? Quem está pronto para ouvir? Seu coração está pronto para ouvir o Senhor? Bom, deixa eu te mostrar uma coisa. Aqui a gente lê assim, ó. E se você recebesse 2 convites? Ontem eu estava numa festa e existiam pessoas que receberam o convite para essa festa e foram para a festa. Por outro lado, existiam pessoas que receberam o convite e não foram. Mas o convite foi feito e algumas pessoas não foram. Quem foi, teve uma experiência. Quem não foi, perdeu a experiência. Deixou de ter aquela experiência. É mais ou menos assim que funciona. Por que 2 convites? Na vida, você recebe 2 convites. Deixa o pessoal que chegou atrasado se sentar ali, porque senão vai ficar uma pequena bagunça. Tem que chegar no horário do culto, hein, pessoal? Vamos despertar, correr, para Deus abençoar, amém? E aí, o que acontece? Você recebe esses 2 convites todos os dias na sua vida. Você recebe 2 convites. Mas convites para quê? Para se assentar em 2 lugares diferentes. Então, é um convite para se assentar em um lugar e um convite para se assentar em outro lugar. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: na vida só existem 2 cadeiras. A primeira cadeira é essa. Tá vendo essa cadeira? Essa é a primeira cadeira. E a segunda cadeira é essa. Tá conseguindo ler aí? Na vida só existem essas 2. Não tem uma terceira. Não tem uma terceira cadeira, não tem um terceiro lugar. Ou você está no lugar de vítima, ou você está no lugar de aprendiz. E por mais que em alguns momentos da nossa vida a gente de fato é vítima, né, de situações. Então, em alguns momentos da sua vida você vai ser a vítima de situações que acontecem. Mas é responsabilidade sua sair da situação de vítima para entrar na situação de aprendiz. Na prática, você tem que pensar assim: o que essa situação que eu estou passando pode me ensinar? O que essa situação que eu estou passando pode me fortalecer? Pode moldar em mim algo que eu não tinha no meu caráter? Pode aflorar em mim algo que vai me transformar numa pessoa melhor
porque eu estou passando por essa situação. O que eu posso aprender? Qual aprendizado eu posso tirar de tudo isso que eu estou vivendo? Seja algo positivo ou seja algo negativo. Então, isso vale para tudo na vida, tá, pessoal? Isso vale para tudo na vida. Hoje é o Conquistando o Possível pela Fé, mas isso vale para tudo. Quem escolhe viver nessa cadeira está sempre querendo encontrar ali uma boa desculpa. Quem escolhe sentar neste lugar está sempre ali querendo encontrar uma desculpa que justifique as suas más escolhas. Esse é o lugar da pessoa que vive, né, dessa maneira. Enquanto quem escolhe sentar desse lado aqui, ó, é a pessoa ali que ela se enxerga tão inexperiente da vida, tão fraca, sabe, falha, tão pequena, tão inexperiente de fato, que ela tem sede de aprender, que ela decide, né, sentar aqui e fazer do aprendizado um hábito. É esse hábito de aprender a todo momento que vai fazer com que você conquiste o impossível pela fé. Você precisa fazer do aprendizado um hábito, porque a gente aprende a todo momento. Eu estou falando com alguém, a pessoa está falando alguma coisa, eu estou aprendendo. Ou como eu devo ser, ou como eu não devo. Ou como essa pessoa deve merecer o meu respeito, ou como ela deve ser repreendida. Eu estou aprendendo todo momento. Tudo que acontece ao meu redor eu estou aprendendo. Se eu falo com uma criança, ela fala uma frase, eu estou aprendendo. Tudo na vida é uma questão de treinamento. E a pessoa que escolhe sentar aqui é a pessoa que decidiu fazer dos momentos difíceis momentos de aprendizado. Enquanto, por outro lado, a pessoa que decidiu ficar neste lugar é a pessoa ali que já jogou tudo para cima. A opinião dela está acima de tudo. Essa pessoa aqui, a pessoa que escolhe viver, ela está sempre ali, ó, se justificando suas más escolhas. E aí, gente, a gente olha para tudo isso, essa diferença, sabe? De lugar, e a gente fala, puxa vida, qual lugar eu quero estar sentado? Que lugar? A questão é o seguinte, eu comecei perguntando para você ali, aliás, falando para você, que você recebe todos os dias 2 convites. Um para se assentar nessa cadeira e um para se assentar nessa cadeira. Mas aí vem a questão, né? Se eu te perguntar qual cadeira você vai sentar, vem a questão para você pensar. Para escolher, né, sentar na cadeira do aprendiz, você precisa ali aceitar o convite da sabedoria. Para estar neste lugar, você precisa aceitar o convite da sabedoria, porque precisa ter um mínimo de desejo de ser sábio para poder aceitar este lugar. Por outro lado, para sentar na cadeira de vítima, basta você aceitar o convite da loucura. Algumas Bíblias falam sensatez. Eu quis trazer até para vocês identificarem do que eu estou falando. Que convite, o que é isso? Em Provérbios, capítulo 9, a gente vê 2 convites lá. O convite que é feito pela sabedoria e o convite que é feito pela loucura. E aí a gente vai prestar atenção para a gente entender.
Vamos prestar atenção? Fica focado aqui. O que a palavra de Deus fala? Convite ao banquete da sabedoria, tá? A sabedoria construiu uma casa. Esculpiu para si quantas colunas? 7 colunas. 7 é um número, né? Que a gente vê muito na palavra de Deus ali da perfeição. Porque eu entendo que é uma casa grande, não é uma casa grande? Cabe todo mundo, não cabe? É uma casa grande, é uma casa completa, uma casa estável, estabelecida. Essa é a casa da sabedoria. Então, ela construiu a sua casa, esculpiu para si 7 colunas, sacrificou seus animais para a festa e preparou o seu vinho, e também já arrumou a sua mesa. Enviou as suas criadas para que dos lugares mais altos da cidade façam este convite. Que convite? Você viu que a sabedoria ela preparou um banquete. Isso é uma crônica, mas é para você pensar nisso, tá? Ela preparou um banquete e aí ela mandou ali as suas criadas pela cidade para poder fazer um convite para as pessoas. Que convite? Quem é inexperiente, venha para cá. Lembra que eu falei para você que a pessoa que vai sentar aqui é aquela que se sente inexperiente? Ela precisa aprender. Quem sabe tudo? Não, eu sei de tudo, eu não preciso de nada, a minha opinião é que manda. Ela prefere sentar em outros lugares. Aqui senta quem é o quê? Quem tem isso no coração, essa humildade de identificar, eu preciso aprender todos os dias. Está conseguindo entender? Quem é inexperiente, venha para cá. Aos que ainda não têm juízo e bom senso, a sabedoria diz: foi para mim? Venham, comam do meu pão, bebam do banquete que preparei. Deixem a insensatez é a loucura. Insensatez é a palavra bonita para uma pessoa que é doida. Uma pessoa que não tem noção das coisas, que não tem juízo daquilo que ela está fazendo. Deixem a insensatez do quê? De lado. E vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Está conseguindo entender? Aonde que está o lugar que você tem que se assentar? É onde você vai aprender. É onde você vai ter entendimento. Aí, olha que interessante. Isso é muito forte. Quem repreende o escarnecedor traz sobre si afronta. Porque normalmente quem senta nessa cadeira não aceita o quê? A repreensão. Essa cadeira aqui é a cadeira dos orgulhosos. Essa aqui é a cadeira de quem não aceita nada. Olha só. Quem repreende o escarnecedor traz sobre si afronta. Porque é assim, quando você chega numa pessoa para mostrar que ela está errada, se ela for um escarnecedor, não vai o quê? Valer nada. E quem repreende o ímpio será o quê? Insultado. Porém, continua aqui. Não repreenda um insensato, para que ele não odeie você. Repreenda quem? Sabe. Por que eu sou tão odiada por uns e amada por outros? Porque são dois polos, pode perceber. Não existe a pessoa que acha, por exemplo, que a pastora Ana é a pastora Ana ali não fede nem cheira. Não existe. Ou a pessoa me ama, ou a pessoa o quê? Me odeia. Por essa razão. Porque quando a gente repreende um insensato, ele o quê? Odeia você. Quando você repreende o ímpio, você é insultado.
você não é levado a sério. Mas quando eu repreendo alguém que se colocou neste lugar, essa pessoa, mesmo sendo repreendido, ninguém gosta de repreensão, não é? Mas a pessoa nos ama por ensinar o quê? A verdade. Porque a pessoa está sentada neste lugar. Então, você não repreende o insensato para que ele não odeie você. Mas se você repreender o sábio, ele o quê? O amará. A sabedoria é tudo. Põe, por favor, aqui o próximo. Dê instrução ao sábio e ele se tornará o quê? Mais sábio. Mais sábio ainda. Ensine o justo e ele vai fazer o quê? Crescerá na prudência. Olha só. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque se eu não temo a Deus, eu sou uma pessoa sábia se eu não temo a Deus? Não. Tem tantas pessoas aí que se dizem tão inteligentes neste mundo. Vale nada. Vale nada. Você fica inteligente quando você estuda, mas sabedoria é dom, vem de Deus. Você pode se matar de estudar. Se você não for temente a Deus, você já não é sábio, ponto final. Porque uma pessoa sábia, ela tem a concepção de que ela precisa o quê? Temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque para querer se assentar, para querer sentar na cadeira aqui, que é o convite da sabedoria, você precisa temer a Deus. Para isso que você senta nessa. Se você não teme, você não está nem aí. Você vai andando do jeito como você acha que é e você o quê? Não teme a Deus. Você senta onde? Aqui, nesse lugarzinho. Aí diz assim, ó. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter o quê? Entendimento. Conhecer o santo. E quando eu conheço o santo, eu conheço a vontade. Eu tenho que conhecer a vontade dele. Não só conhecer, eu sei que Deus é bom. Quanta gente fala aí, eu vi essa semana, eu falo, não, eu sei, conheço Deus. Deus é bom. Mas como você não só o conhece, mas conhece a vontade dele, você tem que aí escolher se você vai seguir essa vontade ou não. Porque por mim se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos de sua vida. Porque por mim, quem está falando aqui é a sabedoria. Pela sabedoria que você escolhe ter, é que se multiplicarão os seus dias, aumentarão os anos da sua vida. Se você é sábio para si mesmo. Quem é que sai ganhando? Quem sai ganhando? Se você for uma pessoa que aceitar o convite da sabedoria para se assentar na cadeira da sabedoria, quem é que sai ganhando? Você mesmo. Agora, se é insensato, o que a palavra diz? Só você sofrerá as consequências. Porque existe uma diferença. Se você é insensato, você vai estar se vitimizando. Se você é uma pessoa que vai ouvir o convite da sabedoria, é nessa cadeira você vai sentar. Se por um lado este é o convite da sabedoria, vamos saber o convite da loucura qual é? Vamos, quem quer? Vamos, põe aí o convite da loucura. O convite da loucura. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Olha só o que é insensatez. A pessoa insensata, ela quer o quê? Se exibir, se aparecer. Olha só. E aí você olha pessoas assim e aquilo te seduz. Nossa, como aquela pessoa tem... Ela é firme. É firme nada, você está sendo enganado. Essa pessoa, na verdade, é uma ignorante. Você tem que fugir disso. A insensatez, a exibição, a sedução, a ignorância. E o que a insensatez faz? A loucura. O que
casa. Não tem. Sem coluna, sem firmeza, sem estrutura. Toma uma cadeira no lugar mais alto da cidade para dizer aos que passam e seguem direto no seu caminho. O que ela diz? Qual é o convite que ela faz? Qual é o convite? Venham todos os gêmeos. Venham todos os ingênuos. Aos que não têm juízo e bom senso, ela diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Olha os ensinamentos que essa cadeira te proporciona. Olha os ensinamentos malignos. Não, você pode fazer as coisas erradas que não tem problema. Pode roubar que não tem problema. Pode falhar com Deus que não tem problema. Essa cadeira é uma cadeira, ó. Só que tem uma coisa. Essas pessoas que estão recebendo esse convite, elas não se dão conta de uma coisa. Leia comigo toda a igreja. Eles, porém, nem imaginam que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. É forte demais, não é? Eu não tirei essa palavra hoje. Falei, sim. Meu Deus, como isso é forte. Olha o perigo da pessoa viver nessa situação. A pessoa nem se dá conta de que o quê? Escolher ser louco, sentar na cadeira da vítima ao invés de sentar na cadeira do aprendiz é ser louco, é ser insensato. E as pessoas que fazem isso, elas não imaginam que ali é o lugar dos mortos, porque a pessoa que está aqui, ela está morta. Mesmo que ela esteja viva, ela está morta. Mesmo que ela esteja viva, respirando, ela está o quê? Morta espiritualmente. Consegue pensar por que a casa da loucura não tem colunas? Porque a casa da loucura é as profundezas do inferno. Mas as pessoas não imaginam, as pessoas não sabem. E elas continuam se assentando na casa da loucura. Sentando nessas cadeiras chamadas vítimas. Gente, é 2 convites. É 2 cadeiras. São 2 ambientes. São 2 vidas completamente diferentes, opostas. São 2 experiências diferentes. Você escolhe. Vamos aprender na prática quem fez as suas escolhas, se foi certo ou errado. Eu vou falar o nome e vocês falam assim, ó. Qual que escolheu? Jonas. Vítima. Vocês acertaram. Vamos pensar em Jonas? Deus pega, chama Jonas. Jonas era incapaz. Mas Deus, Ele olha a capacidade que a pessoa não vê. Isso é o que Deus faz. A gente se acha incapaz de fazer qualquer coisa. E Deus vai lá e fala: você é capaz, porque eu te fiz capaz. Mesmo que você ache que você não é. Ao invés de Jonas ser grato a Deus e falar: uau, Deus escolhe um Zé Ninguém para fazer um baita alguém. Não. Ele não estava sentado aqui. Ele estava sentado aqui. Ele foge do chamado. Ele foge porque a opinião de Deus não importava. Deus falou: você vai para tal lugar cumprir meu chamado. A opinião de Deus não me importa. A opinião dele era o que valia. Eu vou pro lado oposto e foi. Foi embora. Lá pro contrário. Aí vem a baleia no meio do caminho. Aliás, antes, vem a tempestade. O que ele está fazendo durante a tempestade? Dormindo.
comporta. Está dormindo. Está morto. A casa está caindo, ele o quê? Está dormindo. A vida está um caos. E a pessoa está o quê? Não toma uma atitude. Está ali. Aquele lugar. Quando ele finalmente é lançado para fora do barco, rumo contrário do que a vontade de Deus queria, aí vem o grande peixe, o quê? Aí ele vai falar com Deus aonde? Na barriga do peixe. Ele vai falar com Deus. Um cara que errou muito vai falar com Deus. E Deus, na sua infinita misericórdia, olhou para ele e falou: ele está saindo deste lugar para este lugar. Eu vou agora colocar ele no lugar que ele deveria seguir, porque ele está aprendendo que ele deve o quê? Cumprir o meu propósito, me obedecer. Deus olha para ele e fala: ele está mudando de lugar, vai valer a pena. E aí, ele é cuspido exatamente no lugar que ele deveria estar. E aí, quando ele chega para falar para aquele povo que está no pecado, que eles seriam destruídos, porque a vida deles estava completamente perdida, aquele povo faz a mesma coisa que ele fez. Se arrepende. Mas não se arrepende só depois que tudo quase se perdeu. Se arrepende de imediato. Aquele povo era superior a ele. Se arrependeram de imediato. Aquele povo que estava sentado nessa cadeira imediatamente aprenderam uma lição ao ouvir a pregação de Jonas. Se levantaram no quê? Sentaram neste lugar. Levantaram clamor, jejum, até os animais jejuaram, tudo. Que nós vamos ser destruídos? Está tudo errado na nossa vida? Não. Decidimos sentar onde? No lugar. Nínive, que até então estava ali, nas profundezas do inferno, decide sentar onde? Eu vou aprender. Eu vou aprender que eu quase perdi minha vida, que a gente quase foi destruído, e aprenderam uma lição. E Deus foi tão mal que perdoou eles. Como assim, pastora, Deus foi mal? É o que Jonas achou. Jonas achou. Porque Jonas pode ser perdoado, mas o povo, porque Jonas pode ter recebido uma nova chance, mas o povo não. E é muito engraçado que eu até separei essa frase, porque não entra na minha cabeça o pensamento do Zé Bovino que senta nessa cadeira, que é um Zé Bovino. Jonas é um Zé Bovino, olha o pensamento do Zé Bovino. E orou o Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta a minha palavra estando ainda na terra? Por isso é que eu me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Ó, olha que vítima. Essa vítima esconde o quê? O cara egoísta, orgulhoso. Olha que vítima. Tadinho. Dando desculpas. Ele conseguiu jogar culpa em Deus, porque ele queria morrer, cara. Ele conseguiu jogar culpa em Deus, do porquê ele não estava feliz. Ele conseguiu fazer isso. Sofrendo por isso. Aí Deus, na sua infinita o quê? Misericórdia. Deus vai, quando a pessoa não ouve a palavra direta, Deus ele desenha. Aí Deus foi lá, deixa eu falar em parábolas para ver se ele vai aprender. Aí tem aquela história da bobodeira, lembra? Num dia o Senhor fez com que a bobodeira se levantasse, crescesse, e aí protegesse ele do sol. E ele ficou o quê? Muito feliz, muito satisfeito.
Que delícia o Senhor suprindo a minha necessidade. Porque a pessoa que senta aqui acha uma delícia que Deus supre as necessidades. O problema não é Deus, o problema é ela. E aí, Deus pega, manda um verme, e um dia o que acontece? Se destrói a bobodeira. Ah, ele fica bravo. Ele fica tão chateado. Ele fica assim, ó, revoltado. Como que Deus faz isso e depois tira? Como que Deus faz isso com a bobodeira? Ele ficou com toda a bobodeira. Que o verme veio e destruiu a bobodeira. Ele ficou com dó. Ele teve misericórdia da bobodeira. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da bobodeira? E ele disse, Jonas disse: faço bem que me revolte até a morte. Tá? É com Deus essa conversa, tá? Porque esse tipo de gente não tem nem limite do tipo de conversa que tem com Deus. Consegue sentar? Consegue perceber a vítima? Ele é vítima de tudo. E aí, o Senhor disse: tiveste tu compaixão da bobodeira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, quer dizer, ele não plantou, ele não preparou, ele não fez crescer, não fez nada. Que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre uma mão direita e uma mão esquerda, são inexperientes, são simples, e por isso eles decidiram o quê? Sentar na cadeira do aprendiz. Só que tem uma coisa, a história dele acabou e a gente nem sabe como é que isso continua. Eu sei que ele não se arrependeu, porque senão obviamente a história ia continuar. Essa história acaba. Eu nem sei ali se esse cara. Que triste. É assim que acaba a história de quem faz essas escolhas. Acaba no inferno. Você está conseguindo entender? Porque quando a gente fala vítima, a gente fala assim: ah, a pessoa que se vitimiza, às vezes é só aquela pessoa que vive chorando as pitangas. Não, nem sempre, às vezes é o orgulhoso. Às vezes é o egoísta. Às vezes é o Jonas. É aquele que sempre dá desculpas para os seus maus atos. Ele certamente o ama. Agora vamos falar outro nome e você vai identificar. Zaqueu. Zaqueu estava aqui. Ele se levantou e foi para onde? Para cá. Esse foi Zaqueu. Jesus manda Zaqueu o quê? Desce da árvore, Zaqueu, que eu vou jantar na sua casa. No meio do jantar, o milagre acontece. No meio. Você imagina que o que Jesus falou, porque não foi do nada. Nem tem como ser do nada. Conversões não é do nada. A palavra de Deus fala: conhecereis a verdade. E a verdade, ele estava preso na mentira, preso nessa vida de vítima. Só que naquele jantar, a palavra de Jesus, ela deve ter feito assim um uau nele. Porque ele saiu deste lugar e se colocou neste lugar para aprender. E ouvindo a palavra de Jesus, ele se levanta e, levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, vou te restituir 4 vezes mais. E disse Jesus: hoje houve salvação nesta casa, porque este também agora é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido.
Talvez a sua vida está aqui. Você vai ficar olhando agora o tempo que você perdeu sem Deus, não vai mudar. O seu passado não vai mudar. Mas você é responsável por tudo aquilo que você aprende. O convite está sendo feito para você. E você escolhe se você quer aceitar o convite ou não. Você que decide. Moisés. Quem foi Moisés? Moisés aonde? Na primeira fala de Moisés, ele estava totalmente assentado ali, ó. Tipo, se vitimizando. O Senhor aparece para ele na sarça e ele fala: quem sou eu? Eu não sou ninguém. Mas o Senhor fala assim: eu serei contigo. Então, com todas as debilidades dele, porque ele tinha problemas sérios de temperamento, problemas emocionais, humanos, ele falou: se o Senhor vai ser comigo, fazer o que tem que ser feito. Olha só. A palavra fala que nunca teve ninguém mais humilde que ele. Isso é muito sério. Porque a humildade fez com que ele aprendesse. Então não é porque às vezes você não se sente capaz que você deve estar sentado nessa cadeira de vítima. Esteja na cadeira de aprendiz, mesmo que você se sinta pequeno. Mesmo que você se sinta, sabe, sem conhecimento. E é ótimo que você se sinta sem conhecimento. Porque você vai aprender, você está apto, de coração aberto, para quê? Para aprender. Escolha esse lugar. Quando a gente para pensar, por exemplo, como foi José. José estava sentado aonde? Aonde José se assentou? José no Egito. Aonde ele se assentou? Pô, mas ele se assentou aqui com toda a perseguição que ele viveu. Ele foi perseguido. Ele foi injustiçado. Ele foi vítima de ingratidão. Ele tinha todas as razões humanas para estar onde? Minha vida é uma porcaria. Olha tudo que está acontecendo comigo. Ele tinha todas as razões humanas para se vitimizar. Mas ele foi lá. Bora aprender. Vamos aprender. Foi muito importante o que ele viveu. Porque ele aprendeu, ele saiu de um molequinho, garoto, para ser governador, para salvar uma nação. Não só aquela nação, as nações do lado também. Por isso que os irmãos vieram. É um exemplo do que ele aprendeu. Tudo que ele aprendeu nos momentos de dificuldade que ele passou. Foi nesse lugar. É nesse lugar. E quando os irmãos vêm, ele fala para os irmãos assim, ó, não tem problema com o que vocês fizeram para mim, porque isso que aconteceu foi para me trazer até aqui. Porque ele estava ajudando e alimentando os irmãos que o quê? Haviam sido ingratos. E você se vitimiza às vezes você não é a pessoa que pega para estar naquele lugar, mas às vezes você é a pessoa que se vitimiza por causa da ingratidão dos outros com você. Quando eu li hoje essa passagem de José, falando para os irmãos dele isso, eu falei, cara, a gente tem que ter esse coração. Você vai fazer o bem. Você não vai cobrar gratidão de ninguém. Ah, mas gratidão é importante? Claro que é, você tem que ter. Mas você não vai cobrar dos outros. Você vai viver sem expectativa de gratidão. Quando alguém tiver uma atitude de gratidão, aquilo vai te surpreender. Mas você vai viver sem expectativa de gratidão. A tua gratidão não pode fazer refém. Você faz o bem porque você é bom. Ele é grato porque ele é mau, por exemplo. Está
você diz respeito ao outro, mas a sua bondade não pode fazer refém. Você não pode ser bom, porque você vai receber gratidão em troca. Porque senão você também vai estar na posição que Deus espera. Isso é muito forte. Isso é de pensar. José sentou aqui, neste lugar. Ele decidiu fazer os momentos que poderia ter matado ele, o propósito de Deus ser cumprido na vida dele. Ele olhou por esse lado. E você não olha pelo lado de que Deus tem coisas grandes na sua vida. Você está conseguindo entender? Você precisa olhar para a sua vida. Você precisa identificar qual é o teu lugar. E ao identificar qual é o teu lugar, você não pode negociar os teus valores. Você não pode negociar. Você consegue entender? Porque mesmo José, quando trouxe os irmãos para perto, deu alimento, deu cuidado, mas não colocou os irmãos dentro da casa dele. Trouxe os irmãos para cá, auxiliou. E perdoou. Porque ele se permitiu estar nessa condição de crescer com a dificuldade. Mas ele teve os filhos dele, a família dele, a vida abençoada dele com Deus. Você consegue entender isso? Consegue perceber que os irmãos falharam com ele perdoou, mas ele não se tornou, o caráter dele não mudou para o caráter dos irmãos. O caráter dele era um caráter inegociável. É você sentar neste lugar e falar assim: não vou negociar. Este é o lugar que eu vou ficar. Este é o lugar que eu vou fugir. 2 cadeiras, 2 lugares, 2 ambientes, 2 experiências, 2 vidas. Essa vida que vai levar para o inferno, para o buraco, para a vergonha, para a dor, para a tristeza, para a angústia, para longe de Deus, para a história sem fim. Que triste pessoas que têm o chamado de Deus, coisa linda, mas vão terminar a vida sem que este chamado se cumpra. E não é porque Deus não quer, porque a própria pessoa não quer. Escolheu o convite da loucura. Escolhe o convite da loucura, você se assenta na cadeira da vítima. Escolhe o convite da sabedoria, você se assenta na cadeira do aprendiz. É simples de identificar, ou está difícil? Então você vai ver pessoas que têm um chamado, que cumprem esse chamado, que têm um chamado, que vivem felizes, completas, porque estão sentadas nesse lugar. Você vai ver pessoas tristes, que têm um potencial, um chamado, uma coisa maravilhosa, que não vai sair deste lugar porque não decide. Qual é a sua decisão? Qual cadeira você quer sentar? Qual você quer sentar? Decida. Porque a escolha é sua. Ninguém pode fazer. Põe para mim, por favor. Ninguém pode fazer a sua escolha, a sua decisão. Qual é a sua escolha? Qual que é? Qual a sua decisão? São só 2 lugares. Quanto mais tempo você perceber, demorar para perceber, mais tempo você perde, deixando de ser aquilo que Deus espera que você seja. Se você quer conquistar o impossível em todas as áreas da sua vida, eu quero conquistar o possível não só na minha vida financeira, mas eu quero conquistar o possível na minha vida espiritual, principalmente. Quero conquistar o impossível, sabe, em todas as áreas, na minha casa, na minha família, no meu casamento. Você quer conquistar? Você tem que fazer as suas escolhas. São caminhos diferentes. Como exemplo que eu tenho da festa, quem foi, foi. Quem não foi, não foi. Você entende? Se o convite chegou a você, você agora precisa decidir. Você tem uma só vida, 2 convites para se sentar em 2 lugares diferentes.
Decida. Qual que é a sua escolha? E não seja omisso, viu? Porque se você for omisso, a indecisão já é uma escolha, já é uma decisão. A indecisão te coloca nesse lugar, porque loucos são indecisos, insensatos são indecisos, escarnecedores são os que não decidem. Não decidir já te coloca num lugar que você não deveria estar. Então cuidado, você tem que fazer as suas decisões. Se você deixar para amanhã, você já fez a sua escolha. Se você deixar para decidir depois, essa decisão já está feita. Você já está naquele lugar. Você que decide. Amém, pessoal? Você quer orar e falar para Deus? Deus, o caminho do Senhor é o caminho que eu vou trilhar. Talvez eu já